Olá pessoal, estamos aqui para mais uma aula de geografia aí do nono ano. Pessoal, um forte abraço a todos vocês, eu espero que tenham passado um ótimo feriado aí, refletindo aí sobre a independência política e administrativa do Brasil. E daqui uns dias, né, essa semana ainda, nós teremos aí outra comemoração, que é justamente a emancipação política aí do nosso município, né, do município de Ribeirão, com seus 92 anos aí de emancipação política, no dia 11 de setembro. Beleza, pessoal? Prosseguindo aqui, meio ambiente e crescimento econômico da China. Vamos observar, prosseguindo, observar o seguinte: a China, ela é o país, a segunda economia do mundo, é o que mais a gente comenta, é o que mais a gente fala, é o que mais a gente estuda aí sobre o potencial econômico da China, né? E a gente vê não só aqui nos nossos estudos, como a gente observa também nos meios de comunicação, rádio, revista, jornal, telejornais e tudo mais, a gente vê falando sempre sobre a China e o crescimento da China, a briga da China com os Estados Unidos, aquela coisa, a guerra, né, comercial da China e os Estados Unidos e tudo mais. Então a gente observa que a China ela está bem badalada aí no cenário mundial, no cenário internacional. Ela se transformando na segunda economia. Isso é um ponto positivo. Agora, se a gente analisar direitinho o outro lado da moeda, né, observa o seguinte: nós temos dois pontos, né, do lado a cara e a coroa da moeda. Se a gente observar o outro lado, um processo de desenvolvimento econômico, ele tem seus prós e seus contras, né? O seu lado positivo e o seu lado negativo também. E a gente vai tentar analisar um pouquinho essa questão do lado, o contra aí, desse crescimento aí no território da China. Primeiramente, a gente vai ver um pouquinho do potencial da China. Aqui, nós temos aqui o país, né, a China, também território de dimensões continentais, é a terceira maior país em extensão territorial, lembrando que o Brasil é o quinto país em extensão territorial, lembrando que nós temos aí o primeiro, Rússia, Canadá, China, Estados Unidos e depois o Brasil aí com os países em grande extensão territorial. Tendo uma grande extensão territorial, ele tem uma grande diversidade. Tendo uma grande diversidade, ele tem um grande potencial de matérias-primas. E matérias-primas, muitas delas essenciais para o desenvolvimento industrial. Ok, pessoal? Então, olha só. Lembrando aqui, um rápido lembrete aqui do que a gente já viu, que a gente está cansado de ver aí desse potencial da China, né? É um país emergente, é um dos países que mais emerge, ou seja, que mais cresce na economia mundial. Pertencente a quê? Ao BRICS, aqueles países emergentes que mais cresceram nos últimos anos. Quem são os BRICS? Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Beleza, pessoal? Só para a gente lembrar. Localiza-se no continente asiático, dimensão territorial de 9.572.900 km². Isso é a área dela. Lembrando que o Brasil tem 8 milhões, um pouco mais de 8 milhões de quilômetros quadrados. Então ela tem uma certa extensão maior que o Brasil. Aqui, a gente observa aqui no mapa, certo? Aqui o Brasil, nosso território brasileiro, e a gente observa aqui o território da China. Ela também tem a sua parte insular, ou seja, o seu conjunto de ilhas ali também próximo ali a ela. Ok? Terceiro maior país do mundo. Produto interno bruto é o segundo no ranking mundial, totalizando 12,24 trilhões de dólares, dados do Banco Mundial no ano de 2017. 12,24 trilhões, isso no ano 2017. Lembrando que a gente já está no ano 2020, esses dados aí já tendem a aumentar e talvez cair um pouquinho devido a esse processo de pandemia e tudo mais. Ok, pessoal? Olha só. Aspectos geográficos: desertos, montanhas e bacias hidrográficas férteis, permitindo grande variedade de produtos primários e modos de produção. Então aí, como eu falei para vocês, um território, um país que possui grandes extensões territoriais, ele possivelmente tem um grande potencial aí de recursos minerais, recursos da terra, como carvão, como petróleo, né, e outros recursos como ferro e outros recursos que vão poder movimentar aí a sua indústria, além daqueles que vão permitir a produção, né, como por exemplo as bacias hidrográficas, além dela facilitar, né, promover
aí a fertilização do solo, também ela vai facilitar, promover o quê? A geração de energia hidráulica, né? Hidrelétricas poderão ser construídas lá e poderão contribuir aí para o desenvolvimento das suas indústrias. Beleza, pessoal? Então, a China é isso aí, esse grande potencial aí que vemos, tanto questão territorial, quanto questão de recursos naturais aí, como água e tudo mais, que vão ajudar a contribuir aí para o crescimento do país. Ok? Prosseguindo. E aí o crescimento econômico, né? Está analisado aí no crescimento aí. O que significa esse mapa? Né? O que é identificar esse mapa aí dessas áreas, né? Nós temos aí o crescimento, essa área, esses setores aí que a gente está vendo, são fatores que vão contribuir, ajudar para o crescimento dela, principalmente as zonas econômicas especiais, que são áreas que terão uma certa liberdade do governo chinês. Lembrando que o governo chinês ele é socialista, né? Ele é um partido único, Partido Socialista, né? Partido Comunista Chinês. Então, é apenas um tipo de governo, e não tem democracia, alternância de poder, aquela coisa toda, é uma ideologia ali e pronto. Mas a sua política econômica é diferenciada, ela é até capitalista, é até mais capitalista do que muitos países capitalistas, aí, se a gente for analisar direitinho. Olha só, então o crescimento econômico também foi impulsionado pela criação das zonas econômicas especiais. O que seriam essas zonas econômicas especiais? A partir de 1979, quando passou a ser permitido que empresas estrangeiras investissem em capital e tecnologia e em associação ou não com empresas estatais chinesas. Olha só, pessoal. Essas zonas aqui são essas áreas próximas à costa. Nós temos algumas aqui, mostrando direitinho aqui. Tem mais, tem várias outras aqui. Aqui está mais recheado aqui, está um pouquinho tímido esse aqui. São pontos, são localidades onde os governos chineses permitem a entrada de capital estrangeiro, permitem a entrada de indústrias estrangeiras, dão incentivos econômicos, permitindo a emissão de lucros à vontade, né? A emissão de lucros das suas empresas à vontade, fazem uma parceria, entram em associação com essas empresas estrangeiras, ou seja, essas empresas estrangeiras, o lucro dessas empresas estrangeiras parte para a China, para o governo chinês, e parte são para elas mesmas. Com isso, elas dão uma facilidade econômica, uma vantagem na sua infraestrutura, na construção de estradas, de rodovias, de portos, né, de aeroportos e tudo mais, que vão facilitar o quê? A produção e o escoamento, ou seja, a retirada dos produtos industrializados ali para os portos, desses portos aí serem distribuídos para o resto do mundo. Então, essas áreas econômicas especiais, elas têm uma certa liberdade para a entrada dessas empresas de fora, essas empresas estrangeiras, essas empresas que não são chinesas, e com isso começa esse desenvolvimento. Começa essa relação aí de crescimento dessa região. Isso aí, essas áreas que são áreas costeiras, que a gente observa aqui, certo? Que são estrategicamente colocadas, porque elas vão ficar perto daqui. A Coreia do Sul, que é importante centro econômico também, perto daqui do Japão, que também é um importante centro econômico também, e outras áreas, ela vai facilitar o quê? O desenvolvimento, o fluxo econômico, as trocas, as relações comerciais e tudo mais. Então, são pontos estratégicos que vão permitir, vão contribuir para o crescimento econômico da China. Beleza, pessoal? Investimentos estrangeiros também foram responsáveis pelo crescimento da economia chinesa. Ou seja, justamente essas empresas que vieram de fora, se instalaram aqui, criaram parcerias com empresas chinesas, criaram parcerias com o governo chinês, né? E tiveram as facilidades que a gente já falou, inclusive a facilidade do quê? Da mão de obra. Qual a mão de obra? A China tem um potencial aí populacional de mais de 1 bilhão de habitantes, 1 bilhão 300, quase 1 bilhão 400 habitantes. Isso representa o quê? Uma mão de obra barata, muito barata. E isso aí é atrativo para empresas de fora, porque elas vão pagar pouco e ter um lucro alto. Ok, pessoal? Então, essa é um pouquinho da ideia dessas zonas econômicas especiais que foram implantadas aí a partir dos anos de 1979, ok? Deu para a gente entender essa ideia? Vamos prosseguir. E aí nós temos aí alguns impactos, né? A China, impactos socioambientais aí. Observe um parque industrial, indústrias, a emissão de gases poluentes, né? Provavelmente
originários aí da queima de combustível fóssil. E quais seriam esses combustíveis fósseis? Seria o carvão mineral e também o petróleo, né? A queima desses combustíveis aí, ela vai contribuir muito e muito para o aumento da poluição atmosférica. Ok, pessoal? Olha só, o ritmo do nível de desigualdade, alguns problemas sociais, né? O ritmo do nível de desigualdade aumentou substancialmente, pois, embora a pobreza rural tenha diminuído, a pobreza urbana aumentou. Isso é um ponto, né? O crescimento, as desigualdades sociais têm aumentado. Por quê? O campo melhora. O campo tem um certo aumento da sua qualidade de vida, da sua economia. Mas a pobreza que existia no campo, ela vai se transferir para onde? Para os centros urbanos. Por quê? Porque vai ter um inchaço, um deslocamento, uma migração, uma quantidade de pessoas se deslocando da zona rural para a zona urbana. E isso vai acompanhar o quê? Uma série de problemas, como a gente viu na aula passada, né? Uma série de problemas, como a gente viu na aula passada, a gente vai observar também aqui. 16 das 20, outro ponto, outro detalhe aí desses problemas, desses impactos socioambientais. 16 das 20 cidades mais poluídas do mundo localizam-se aonde? Na China. 16 das 20, né, cidades mais poluídas do mundo. Tudo motivado por quê? O seu crescimento industrial, a sua emissão de gases poluentes. Segundo posto em emissão de dióxido de carbono, que é justamente a queima promovido pela queima desses combustíveis fósseis, carvão e petróleo. Aumento da pobreza urbana, 11 milhões, de 11 milhões para 20 milhões entre os anos de 1990 e 2003. Então, o aumento da população nesse curto espaço de tempo, observe que não é muito tempo, só apenas 4 anos, né? Praticamente mais que dobrou aí a quantidade de pessoas, do aumento da pobreza em relação a essas pessoas, né? E uma sociedade mais desigual no mundo. Uma das sociedades mais desiguais aí no mundo está presente justamente na China. Correto, pessoal? Prosseguindo, esses são alguns dos pontos, né? Nós temos outro aqui, ó, uma imagem também da população chinesa, né? Essa aqui é bastante comum a gente observar nos dias de hoje, né? Que é a utilização da máscara, e lá na China isso não foge, né? Observamos-se o seguinte, essa névoa toda aqui, não só pelo período de inverno, né? Não só pelo período frio também, mas pela quantidade de a poluição atmosférica grande também, que vai causar aqui problemas cardíacos, problemas respiratórios, câncer, tudo mais, uma série de problemas na população. A emissão desses gases tóxicos vai causar esses problemas todinho na população. Ok, vamos lá. A degradação ambiental e suas consequências na vida dos cidadãos chineses. Né? Então, a degradação, ou seja, existem estudos que dizem o seguinte, que a poluição do solo, da água, do ar, da China, ela vai promover um gasto de bilhões ali para poder recuperar a saúde da sua população. Então, a degradação, o estragar, o destruir do meio ambiente, vai todo afetando a população. O destruir dos mananciais de água, das florestas, da agricultura, do solo para a agricultura, vai causar uma série de prejuízos, principalmente prejuízos econômicos a longo prazo para a sociedade chinesa. Lógica capitalista globalizante. Qual é a lógica capitalista globalizante? Um país, para poder crescer, ele tem que extrair ao máximo possível seus recursos naturais e seus recursos renováveis e os que não são renováveis também. Olha só, a lógica capitalista globalizante, para que um país alcance o desenvolvimento e seja competitivo no mercado mundial, é necessário retirar grande parte dos recursos naturais renováveis e não renováveis. Segundo alguns pensamentos de alguns países, para poder se chegar a esse mercado competitivo, você tem que esgotar mesmo, tanto os recursos renováveis quanto não renováveis. Essa é a ideia de algumas lógicas do capitalismo. Assim que muitos pensam, inclusive a China também, acredito eu, que pensa dessa forma. Outra coisa, avanço industrial estimula grandes deslocamentos populacionais das zonas rurais para as urbanas. Aquilo que a gente comentou, né, o empobrecimento ali das zonas urbanas causado pela essa migração, esse êxodo rural. Ok? Prosseguindo,
Alguns também, aí a gente observa outra imagem, uma quantidade de pessoas também, todas utilizando essas máscaras, prevenindo contra a poluição, contra problemas respiratórios e tudo mais. Vamos lá. A indústria da China estimula grandes deslocamentos das zonas rurais para as zonas urbanas, acarreta diversas consequências para os cidadãos, como falta de moradia, congestionamento, lixo urbano, aumento da poluição sonora e do ar, chuva ácida, poluição das águas, entre outros. Alguns dos problemas que a gente vê dessa questão da migração, ok? A China é um dos países, é um dos maiores poluidores do planeta, responsável pela emissão de gases de estufa na atmosfera. Quais são esses gases? Aquele que a gente comentou, carvão e petróleo. A expansão da industrialização na Ásia, e a China é responsável pela expansão da industrialização na Ásia e também pelo fenômeno da chuva ácida, né? O que seria essa chuva ácida? Seria aquela chuva carregada de produtos, né? Desses produtos aí originários da queima do carvão e do petróleo, que ela vai trazer problemas aí para a questão ambiental, para a agricultura, para a lavoura, para os prédios públicos, ou seja, ela vai acabar deteriorando, acabando aí com o meio ambiente de uma forma geral. Beleza? Então, a China é responsável pelo crescimento, pela industrialização da Ásia, mas também é responsável por esse fenômeno aí das chuvas ácidas também. Beleza, pessoal? Prosseguindo. Bom, ficamos por aí, pessoal. Dá para a gente entender o seguinte. Coisa simples. A China, ela vem crescendo em ritmo aí bastante acelerado. É a segunda maior economia do mundo, mas também tem outra parte aí da moeda, onde a gente observa todos esses problemas ambientais aí, que é carregado, que vem junto aí com todo esse processo de industrialização. Semana passada eu não deixei exercícios, mas vou deixar esses exercícios aí para a gente trabalhar durante essa semana. Vamos lá. O processo de deslocamento da zona rural para a urbana na China acarreta que consequências para os cidadãos chineses? Segunda questão. O que são as zonas econômicas especiais e o que elas impulsionaram na China? Terceira questão, cite 3 impactos socioambientais na China. Segunda questão, segundo a lógica capitalista globalizante, para que um país alcance o desenvolvimento e seja competitivo no mercado mundial, é necessário retirar grande parte dos recursos naturais renováveis e não renováveis. Tal afirmativa é verdadeira ou falsa? Beleza, pessoal? Prosseguindo, fica essa mensagem aí para a gente ficar como reflexão. O amor não é viver feliz para sempre. Isso é um conto de fadas. O amor é saber como enfrentar a vida juntos, né? Junto do seu pai, da sua mãe, da sua pessoa querida. Isso é o amor. Pessoal, fica esses referenciais aí para a gente aprofundar nossos conhecimentos. Forte abraço a todos vocês. Fé, força e foco nos estudos e até a nossa próxima aula. Valeu! Do seu pai, da sua mãe e assim por diante. Referencial para a gente aprofundar os nossos conhecimentos. Pessoal, um forte abraço e até a próxima aula. Valeu!